Fala meu coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Como ser um crente vencedor? Como ser um crente vencedor? Esse é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração esta noite. Eu tenho visto que há necessidade, o Espírito de Deus tem falado ao meu coração a respeito da necessidade de nós ensinarmos a igreja, porque, infelizmente, a maioria dos crentes, filhos de Deus, fiéis ao Senhor, tem vivido uma vida de derrota nesses dias. Tem sido derrotado principalmente pela própria carne. E nós temos que aprender como ser crentes vencedores. Amém? Amém. Quando Jesus esteve na terra, ele fez muitos milagres. E ele falou muito aos seus discípulos. Muito. E algumas das coisas que ele falou foi a respeito do Espírito Santo. Eu quero hoje falar um pouco a respeito dessa pessoa tremenda, dessa pessoa que é o poder de Deus, que foi deixado nessa terra, para que nós, seus filhos, pudéssemos tomar posse desse poder e termos uma vida vitoriosa. A maioria das pessoas hoje não tem enfatizado mais o Espírito Santo. Na verdade, o que você ouve nas igrejas, muito mais do que essa palavra é a ideia de prosperidade, a ideia de vitória, a ideia de recursos financeiros. Essa é o tema, esse tem sido o tema das igrejas ditas grandes e neotestamentárias ou neopentecostais. Mas o fato é que Jesus não nos prometeu riqueza, Ele não nos prometeu que nós viveríamos uma vida sem dificuldades. Jesus sim disse, e disse muito, que nós passaríamos por dificuldades aqui, tribulações, perseguições. Ele disse que no mundo nós teríamos dificuldades, mas a temática, a ênfase da maioria das igrejas hoje tem sido esta: você merece ser uma pessoa que tem muitos bens, merece ser uma pessoa que não tem dificuldade, você merece. Mas Jesus nunca prometeu isso aos seus seguidores. O que Jesus, na verdade, enfatizou depois que ressuscitou dentre os mortos e soprou nos seus discípulos, ele disse algo especial. Ele disse para os seus discípulos assim: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos da promessa do Pai. Então Jesus, ele disse sim e prometeu sim que nós receberíamos a promessa que Deus tinha para nós. Isso era tão importante na vida de Jesus e na vida daqueles discípulos que ele disse assim: vão até lá e fiquem lá até que vocês recebam. Eles não sabiam quanto tempo isso ia levar. Eles não sabiam que isso ia acontecer depois de 40 dias, 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano. Eles não sabiam quando isso iria acontecer. Mas a ordem de Jesus foi: vocês devem ir até lá e ficar lá até que vocês recebam a promessa do Pai. Essa foi a ênfase de Jesus. Há uma promessa de Deus para os seus filhos. Amém? Há uma promessa de Deus para nós. E nós queremos hoje falar dessa promessa. Porque Jesus, ele sabia da necessidade que nós teríamos e que nós temos do Espírito Santo. Você pode pensar: mas eu já tenho, eu aceitei Jesus. Eu não estou falando da experiência da salvação. Eu estou falando de algo que acontece na nossa vida quando nós entendemos que essa promessa de Deus é o que aconteceu em Atos,
capítulo 1, versículo 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há o poder de Deus disponível para as nossas vidas. Há o poder de Deus à nossa disposição para vencermos, para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus na terra. Há um poder disponível para que nós possamos sim, baseado na palavra do Senhor, baseado na promessa do Senhor, ser crentes vencedores. Amém? Amém. Eu quero hoje falar um pouquinho a respeito desse Espírito amado, esse Espírito que está em nós, e está sobre nós, e está pairando aqui essa noite sobre as nossas vidas. O que o Espírito Santo faz? Por que nós precisamos tanto desse Espírito Santo? A ênfase dos discípulos, depois que pregarem a salvação, a ênfase dos discípulos, depois de pregarem a cruz, a ênfase não era outra a não ser o batismo com o Espírito Santo. Quando você olha a sua Bíblia, o livro de Atos está cheio de informação a respeito disso. Eles pregavam a Cristo e depois havia uma necessidade de eles checarem se aqueles discípulos tinham recebido a promessa. Assim foi com Pedro, assim foi com Paulo. Paulo em Éfeso, ele chega àqueles cristãos que estavam lá e pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele disse assim: nós nem ouvimos falar nesse Espírito Santo. Em que vocês foram batizados então? Ele pergunta. E eles respondem: no batismo de João. O batismo de João é o batismo do arrependimento. O batismo de João era feito para que as pessoas demonstrassem que haviam se arrependido dos seus pecados. Mas o próprio João, enfaticamente, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem aquele que é maior do que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Então nós temos que entender que há uma necessidade na nossa vida. Se nós queremos ser crentes vencedores, nós precisamos compreender a palavra do Senhor essa noite. Amém? Quantos querem ser crentes vencedores aqui? Pois então você precisa receber, se você ainda não recebeu, o batismo com o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Primeiro, ele gera vida. Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20, diz que o Espírito Santo tomou a Maria, envolveu a Maria e fez com que houvesse vida dentro dela. Meu irmão, não sei como você está, qual é a sua vida, a sua situação. Quem sabe você seja um morto-vivo. Quem sabe você esteja andando na terra, esteja falando na terra, esteja, quem sabe, fazendo as coisas, mas é um morto-vivo, um zumbi. E Deus é capaz, por intermédio desse Espírito amado, de gerar vida em você, transformar você. Ele é capaz de dar vida àquilo que está morto. Amém? Eu mesmo Espírito, a Bíblia diz isso. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele é capaz de nos dar vida. O homem sem Cristo, o homem sem o Espírito de Cristo, o homem sem o Espírito Santo está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele deixa que o Espírito de Deus o possua, quando ele deixa que o Espírito de Deus entre em sua vida, esse homem que estava morto, que era um morto-vivo andando sobre a face da terra, passa a ser vivo, passa a ter vida, e não somente vida, mas vida eterna em Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo gera vida em nosso coração. Aleluia. O Espírito Santo nos orienta ao que nós temos de falar. Marcos 13:11 diz que naquela hora seria nos dado pelo Espírito aquilo que nós deveríamos falar. Nós somos pessoas, quando nós temos esse Espírito bendito em nós, esse batismo com o Espírito Santo em nós, quando nós não somos pessoas tolas, nós não somos pessoas que falam qualquer coisa, nós não somos pessoas que falam por falar, mas o Espírito de Deus nos orienta naquilo que devemos falar. Amém? Quando você estiver diante de uma
uma situação, quando você estiver diante de um problema, de uma circunstância na sua vida, você tem que esperar por esse Espírito bendito que vai colocar na sua boca aquilo que você deve falar. Amém, irmão? Aleluia. O Espírito Santo, ele faz com que nós profetizemos. Ele nos faz profetizar. Lucas 1,67 fala que ele nos é o Espírito que faz a profecia. Deus quer falar por intermédio de nós. Amém, irmãos? Nós somos profetas do Senhor para este século. Deus quer usar a nossa boca para trazer a sua palavra diante dos homens. Nós somos profetas de Deus. Eu vou dar uma glória a Deus sozinho. Glória a Deus! Porque se você não entender isso, você é um profeta do Senhor do século 21. Glória a Deus! A profetizar a palavra do Senhor na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que você quer ter, para profetizar a palavra do Senhor diante de uma sociedade corrupta, uma sociedade que é egocêntrica. Você está aqui para ser profeta de Deus. Amém? E o Senhor há de trazer profecia, na sua boca, para que você não só fale aos filhos de Deus, da igreja do Senhor, mas também a esse mundo que está perdido. Amém? Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Isso é obra exclusiva. Ele nos revela o futuro. Quem sabe você não ainda entendeu algumas coisas a respeito do Espírito de Deus. Ágabo pegou o cinto de Paulo e disse assim: a quem pertence esse cinto acontecerá isso em Jerusalém. Ele estava prevendo o futuro de Paulo. Deus quer revelar a sua verdade, o seu futuro aos seus filhos. Amém? Deus quer revelar através de sonhos, visão, seja o que for. Ele quer revelar o futuro aos seus amados. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que eles ocultaria alguma coisa dos seus servos, e ela mesma responde: não. Deus continua querendo mostrar a nós o nosso futuro. Amém? Através desse Espírito amado, desse Espírito bendito, Ele quer nos revelar o nosso futuro. Ele também é capaz e quer nos acompanhar no deserto. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Ele tem isso com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado, conduzido ao deserto, Lucas 4, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Quero dizer uma coisa essa noite. Todos nós passamos por desertos. O deserto é um período terrível na nossa vida. E todos nós temos um deserto vez ou outra. Todos nós temos um deserto que nós precisamos passar muitas vezes. Porque é no deserto que nós somos moldados, é no deserto que nós somos lapidados, é no deserto que nós nos encontramos com Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão: passar no deserto com você e você mesmo é uma coisa, passar pelo deserto com você com o Espírito de Deus é outra coisa. Quando você passa no deserto sozinho, você sofre, você realmente tem problemas tremendos. Mas quando o Espírito Santo está com você no deserto, você pode sentir e ter a convicção de que Deus está do seu lado. Então é Ele quem nos conduz, Ele que está conosco e nos acompanha no deserto. Amém, amados? Esse é o papel do Espírito Santo. Nós precisamos entender essa noite. Isso não é mais falado. As pessoas estão apenas ouvindo coisas motivacionais, mas nós precisamos entender o papel dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas. João 14, 26. É o Espírito de Deus que nos ensina. Amém? A Bíblia diz: nós não precisamos que ninguém nos ensine. Ele não está dizendo que homens não são usados por Deus para ensinar. Não. Mas quando nós estamos na dependência desse Espírito bendito, quando você pega este livro e começa a estudá-lo, o Espírito
Santo começa a descortinar para você as suas verdades ocultas. Essa tarde eu estava orando ao Senhor e eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor abra os tesouros escondidos da tua palavra. Eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da revelação, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom de ser do Espírito. Senhor, Espírito amado, me dá. Ele nos ensina todas as coisas, amém? Ele nos ensina porque é função do Espírito Santo. Ele faz isso. É Ele quem nos dá poder. Atos 1:8. Poder para quê, pastor? Poder para testemunhar. Quantos crentes estão vivendo uma vida de mau testemunho? E a colocação muitas vezes é essa: eu não consigo. Mas o Espírito Santo, Ele nos capacita a dar bom testemunho, amém? A glorificar o nome de Jesus. Ele faz com que você e eu sejamos crentes verdadeiros e demos bom testemunho aos que estão aí fora, amém, amados? É pelo poder do Espírito Santo que nós iremos dar esse bom testemunho. Ele faz com que nós falemos em outras línguas. Atos 2:38 diz que Ele nos dá o dom de falar em outras línguas. E nós precisamos desse dom. Nós precisamos dessas línguas. Nós temos a necessidade e precisamos entender essa noite que o Espírito Santo é quem nos dá a capacitação de falarmos em outras línguas. Para que falar em outras línguas, pastor? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas ora de fato e edifica a si mesmo. Quando nós oramos em língua, o diabo não entende o que falamos. Quando você ora na sua língua, quando você está lá: Senhor, olha, abençoa Joãozinho, Senhor, olha, essa situação que eu tenho, não pense que só Deus ouve, o diabo também escuta você falar. E ele começa a planejar tudo para que aquilo que você está pedindo a Deus não aconteça na sua vida. Mas quando você ora em outras línguas, um demônio vira para o outro e diz: o que ele falou? Você entendeu o que ele falou? Não, eu não entendi. O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? E começa a bater a cabeça porque eles não entendem. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, nos capacita a falar em outra língua. Não entendo o que eu falo, pastor, você não precisa entender, irmão. O importante é que Deus entende. Você não precisa se preocupar. O importante é que Deus está recebendo, porque o seu Espírito, é o seu Espírito que está proporcionando essa capacidade de nós falarmos em outra língua. E Paulo diz que quem ora em línguas ora de verdade, porque Tiago diz que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar. Então o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nos proporciona a falar em outras línguas. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele concede dons aos homens. Atos 2:38 fala disso. O dom de curar, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas, o dom de profecia. Seja qual for o dom, é o Espírito Santo quem dá a cada um conforme lhe apraz. Amém? É o Espírito Santo que decide se você terá o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de curar, o dom de maravilhas, não importa. É o Espírito Santo quem dá. É Ele quem decide o que nós vamos ter. Amém, amados? Em nome de Jesus, nós precisamos entender qual é o papel do Espírito na nossa vida. Qual é o papel do Espírito Santo agindo em nós? Nós temos vivido muitas vezes um contexto de crentes, mas crentes teóricos, crentes que simplesmente são crentes racionais. E o Espírito Santo quer se revelar a nós. Amém? Amém. Aleluia. Ele nos dá coragem para testemunhar. Atos 4:31. Pedro então estava orando, e agora o Espírito vem sobre eles, e eles então pedem intrepidez para estar orando, estar testemunhando. O Espírito Santo é que nos dá poder para o testemunho. Nós somos covardes, essa é a realidade nossa. Nós temos medo muitas vezes de falar de Cristo, mas o Espírito Santo nos dá coragem.
Amém. O Espírito Santo nos dá coragem. Ele nos revela a verdade, Atos 5:3. Nos revela a verdade. Irmão, esses dias que nós estamos vivendo são os últimos dias na terra. Você entende isso? O fim do mundo está para acontecer. As coisas vão acontecer. E nesses dias nós precisamos ter revelação de Deus. Nós precisamos que Ele nos revele a verdade. Há tanto engano no meio da igreja. O espírito de engano atua no meio da igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma proliferação, um aumento de espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores não estão no mundo. O mundo já está enganado, o mundo já está no maligno. Esses espíritos enganadores estão na igreja. E o livro de Tessalonicenses diz que nos últimos dias haveria um aumento. E que se o tempo não fosse abreviado, até os próprios eleitos seriam enganados. Está a astúcia do inimigo. Nós precisamos desse Espírito amado em nossa vida, para que Ele nos revele a verdade. Amém? Amém? Para que nós sejamos mais enganados. Ele precisa agir através de nós e em nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O Espírito Santo nos mostra Cristo. Atos 7:55 diz que Deus estava lá, sendo apedrejado. Então ele olhou e viu os céus abertos e o Senhor Jesus à destra do Pai. O Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo. O Espírito Santo nunca vai apontar para o homem. Amém? Nós temos tido ou dado muita ênfase ao homem. Nós temos colocado homens no pedestal. Nós temos feito com que homens sejam colocados como estrela. O Espírito Santo sempre focará a Jesus Cristo. Amém? O Espírito Santo sempre lhe mostrará a Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É papel do Espírito Santo trazer a nós edificação e paz. Atos 9:31. É Ele quem nos dá paz. É Ele quem nos dá edificação. Nós temos que ter esse poder em nós, agindo em nós, para que essa edificação aconteça em nós, para que essa paz esteja em nós. É o Espírito de Deus quem promove isso nas nossas vidas, amados. E se nós não tivermos isso, nós estaremos muitas vezes não edificando nada em nós, e sem paz interior. Então é esse poder, esse Espírito amado, esse papel do Espírito, que nós precisamos compreender essa noite. Amém? O Espírito Santo faz com que haja cura e libertação em nós. É o poder do Espírito quem faz com que a cura aconteça na sua vida. É o poder do Espírito Santo quem liberta o homem das garras de Satanás. Amém? É o poder dele agindo em nós e através de nós, que faz com que você seja curado, faz com que você seja liberto. Faz parte do que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos impede de fazermos o que nós queremos. Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo disse: não vá para a Ásia. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e fazemos, mas esse Espírito Santo agindo em nós, ele vai nos impedir de pecarmos. Amém? Ele vai nos impedir de fazermos aquilo que nossa carne deseja. Ele nos impede, ele fala conosco, ele não permite que nós façamos o que nós queremos, porque nós não podemos fazer o que nós queremos, mas temos que fazer o que o Senhor quer. Amém? Aleluia. Espírito Santo nos dá o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape. E nenhum de nós consegue amar com esse amor, a menos que Deus mesmo nos conceda esse amor. É o amor incondicional. É o amor que, apesar de, nós amamos.
Apesar da situação ter acontecido, e não foi boa para nós amamos. Deus, através do Espírito Santo, concede esse amor a nós. Nós não conseguimos amar, mas a ordem de Jesus é para nós amarmos. E o Espírito Santo é o que nos capacita, é o que nos dá o amor de Deus. Amém? O Espírito Santo intercede pelos santos, Romanos 8:27. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos falar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos. Mas o Espírito Santo intercede. Eu falo uma coisa aqui, isso está subindo daí aos ouvidos do Senhor. O Espírito Santo pega aqui, Pai, não foi isso que Ele quis dizer. Ele quis dizer isso. Ele intercede por mim e por você. Amém? É papel do Espírito Santo. Ele faz isso em nós. O Espírito Santo, Ele nos dá alegria. Romanos 14:7. Ele nos concede alegria. Irmãos, nós precisamos ser pessoas alegres. Eu estou dizendo aqui que nós vamos ficar a vida inteira sorrindo. Não, eu estou dizendo a alegria interior. Amém? A alegria lá dentro de nós. Aquela alegria que só o Senhor pode dar para nós. Apesar da circunstância, nós choramos, nós passamos por dificuldades, mas lá dentro nós temos uma alegria que o mundo não pode dar. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele santifica a nossa oferta. Romanos 15:16. A Bíblia diz que o Espírito de Deus santifica aquilo que nós damos. Quando nós damos algo ao Senhor, o Espírito Santo vai e santifica aquilo, separa aquilo para Deus. Deus não pode receber nada de nós, a menos que venha santificado pelo Espírito. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. O Espírito Santo faz sinais e prodígios. Romanos 15:19. É o Espírito de Deus quem está fazendo os prodígios de Deus na terra. Ele continua sendo aquele que é capaz de fazer com que o mar se abra. Ele é capaz de fazer com que o sol pare. É o Espírito de Deus, o poder desse Espírito que faz com que isso aconteça. Amém? Amém. Aleluia. Ele nos faz entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:13. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ou quando nós temos alguma experiência com o Senhor, e nós não temos esse discernimento, esse entendimento, nós estamos, de certa maneira, deixando de ter algo de Deus para a nossa vida. Se eu ler essa palavra, apenas ler essa palavra, ela não será nada na minha vida, a não ser morte. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém. E esse Espírito amado, ele vem sobre a nossa vida e nos faz compreender, entender as coisas espirituais. Aleluia. O Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios 6:19 diz que nós somos templos do Espírito Santo. Temos que compreender isso essa noite. Ele habita em mim, ele habita em você. Amém? Ele habita naqueles que têm Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele habita em nós. Nós temos que ter essa consciência. Não só está conosco, não só está sobre nós, mas está em nós. Amém? Esse Espírito amado promove a comunhão. 2 Coríntios 13:13. Só pode haver comunhão no meio da igreja se o Espírito Santo estiver operando no meio da igreja. Só pode haver comunhão entre os filhos de Deus se houver o Espírito Santo que promove a comunhão. Quanta divisão! E eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Aonde há divisão, não há o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz comunhão, ele traz unidade. E a divisão não é fruto do Espírito Santo. Amém? Ele traz comunhão e não divisão. Ele nos cela. Efésios 1:13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Nós temos esse selo em nós que nos identifica
que faz com que nós sejamos propriedade de Deus, amém? Quando as hostes celestiais e as hostes satânicas olham para nós, elas veem o selo do Espírito dizendo: pertence a Deus, pertence a Deus, amém, amado? Pertence a Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, você tem o selo do Espírito Santo. Ele nos auxilia a guardar a fé. 2 Timóteo 1,14 fala sobre isso. Jesus disse assim: nos últimos dias, será que haverá fé na terra quando da vinda do Filho de Deus? A fé tem sido esquecida nesses dias. A maior parte das pessoas não tem mais fé, não acredita mais, acredita mais na palavra do médico do que na palavra de Deus, acredita mais na palavra dos noticiários do que na palavra de Deus. Não há mais fé. Dentro da igreja, as pessoas não têm mais fé, não têm mais fé em perceber que Deus está presente nesse ambiente. Por isso faz qualquer coisa, fica fazendo qualquer coisa, menos ouvir a palavra de Deus, menos prestar atenção na palavra, porque falta fé. Se houvesse fé o suficiente para crer que Deus está nesse lugar, invadindo esse lugar, nós todos ficaríamos assim. Como o povo de Israel, quando viu os 10 livros e acharam, eles ficaram das 5 da manhã até o meio-dia. Todos sem exceção, desde o mais pequeno até o mais idoso, todos ficavam ali em pé.